cartão, quando eu pagava, eu já usava todinho. Para o mês seguinte, meu salário praticamente para pagar cartão, consignar. Protegi meu salário rapidamente, foi muito fácil. Fiz conforme a explicou na ensinação de uma aula dela, que tinha que ter postura, seriedade. O número de parcelas, às vezes a quantidade que ia baixar, eu vi, vixe, vai baixar 12.800. 200.000 bancos me ligando, pedindo para eu pedir empréstimo. Eu disse, não me pertence mais. Empréstimo para mim, jamais. O que eu já tenho, eu vou me livrar e viver uma vida mais tranquila. Com certeza mudou completamente. Depois que eu conheci a equipe aí da DAGE, ser um GSD, né, Geração Sem Dívida, foi assim, realmente, mergulhei, né, acreditei, eu disse, agora estou tranquilo. Meu nome é Paulo, né? Eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Sou servidor público e entrei, né, neste método justamente porque estava numa situação muito ruim. E eu estou aqui para mostrar que tem solução, tem resultados e dá certo, né? Você é casado, tem Sim, filhos? sou casado, tenho dois filhos, né? Um mais velho de 15 e uma mais nova de 7. Na verdade, sou servidor público, mas professor, né? Professor Uhum, de física. Minha vida é esta. entendi. E fala pra mim, como que você conheceu a DGL? O que que você estava buscando na internet no momento? Você estava ali passando o feed? Conta um pouquinho aí. Conheci por acidente, vamos dizer assim. Eu estava bastante atribulado, triste e eu usava as redes sociais para esquecer um pouco, né? Desestressar, Aí, né? exatamente, passei a primeira vez, eu vi a propaganda da GL, eu disse, não, isso aí é feio, vou passar. Aí no dia seguinte, ia de novo e via, aí eu disse, rapaz, isso, vou analisar, né? Sempre a gente analisa e fiquei assim olhando, será? Vou dar um voto de confiança, né? Então teve aqueles momentos daquelas aulas que tem, né? Gratuitas, assim, naqueles inícios, eu disse, olha, eu vou assistir. Se for verdade, eu Eu entro compro. nesta. Então, foi assim por acidente. E gostei bastante. Eu tava ali passando o feed, de repente ela apareceu a primeira, você falou, é golpe. Depois apareceu É, de novo, você falou, bom, talvez não possa ser golpe, né? pois é. E não é. Entendi. Fala pra mim, assim, como que estava a sua vida financeira antes de conhecer o método? O que que você estava Bem, enfrentando, mais ou menos, nessa fase? Que tava assim, bem difícil, porque a gente entra no primeiro empréstimo, aí vai, não tem a noção do problema, aí você vai entrando em uma renovação de empréstimo, mais empréstimos, e você não tem a dimensão de como isso vai achatando o seu salário, né? Uhum. Então, cheguei numa situação que eu não estava nem conseguindo pagar as contas básicas, né? E eu disse, o que fazer? Para onde correr? Que mecanismos eu vou ter que fazer? Então, eu estava sem saída, sem solução nenhuma. Então, eu estava realmente sem vamos dizer assim, no fundo do poço, né? Como diz a história. E aí eu fiquei assim sem um caminho, uma solução. Tava vagando atrás de uma solução. Entrei em vários empréstimos e assim, tava com as minhas dívidas atrasadas, né, as contas básicas. E eu disse, o que fazer? Até encontrar a DAGE e a história mudar, né? Entendi. E quando que você percebeu que a situação precisava mudar? Você falou assim, não, precisa mudar, eu não posso mais ficar nisso. No momento que eu já me via afogado numa situação difícil, não conseguia mais nem pagar o cartão, e eu fazia uma situação que eu dizia, olha, tá aqui para pior, porque meu cartão eu usava todinho, quando eu pagava, eu já usava todinho para o mês seguinte, meu salário praticamente para pagar cartão, consignados, e eu ficava assim numa situação de, e agora, né? Eu tô numa situação que eu preciso parar,
pensar e ver uma solução, E né? tinha que ter pensar numa estratégia, né, de alguma coisa, né, Paulo? Sim, uma estratégia. Qual que foi, assim, para você, sua maior dor nesse momento, sabe? Quando você estava ali no fundo do poço, quando você percebia que estava ruim, assim, qual que foi sua maior dor? Que você falou, meu Deus, o que que te preocupava tanto, tirava seu sono? Teve algum momento que você falou, chega, me conta aí, como que foi? Eu realmente ficava atribulado um pouquinho, assim, não é fácil você estar devendo, sendo cobrado todo dia, né? E eu dizia, eu preciso mudar, né? Então, assim, eu ficava muito angustiado, né? Assim, às vezes eu me acordava na madrugada e ficava aqui refletindo, que caminho pegar, né? Que estratégia eu tenho que pegar para poder sair dessa situação. E isso às vezes tira o nosso sono mesmo, né? A gente Tira. vai pensando como que eu posso ajudar minha família, principalmente porque você é provedor do seu lar. Então, você é pensar que amanhã pode faltar, ou não ter o dinheiro ali da compra, ou coisa do tipo, ou faltar dentro da casa, e isso realmente preocupa, né? Exatamente. Teve um momento do chega, chega, assim, vou mudar minha vida. Como que foi esse dia? Bem, no dia que eu vi que realmente não dava para ir para frente, eu disse, eu quero mudar, eu quero, há de ter uma solução, há de ter uma solução, e eu disse, eu vou, assim, eu não disse vou buscar porque achei a Haddad, aí eu disse, o meu refúgio era as redes sociais, então eu disse, eu vou aqui passando e vai aparecer, mas assim, eu não contava que isso ia aparecer. Eu estava só na minha cabeça, pensando, olhando os vídeos e pensando no que fazer. Aí aparece Haddad acidentalmente, né? E aí você viu, você falou, a solução tá aí. A solução tá exatamente. A Entendi. solução. E o que que fez você confiar no método da AGE? Que você falou, não, eu vou confiar, vai dar certo. Porque quando aparece mais de uma vez, na segunda vez, a gente analisa, a gente vê. E aí eu fui olhar, né, como eram as aulas, vi que era uma pessoa que era bancária e realmente passou por tudo aquilo e conseguiu mudar. Eu disse, isso aí é verdade nessa história. Então, eu vou confiar e vou fazer. É tanto que eu fiz a primeira vez o curso gratuito e eu disse, tá, eu faço, mas eu não vou comprar o método, assim, eu vou ficar aqui analisando e eu disse, e agora? Eu assisti, não sei para onde vou e fiquei esperando a segunda vez a aula, essa oportunidade de novo. E na segunda vez eu disse, é agora. Já sei como é que é, eu tenho que participar do método, que eu tenho coisas ali que eu não sei, então eu vou lá. E fui. Então, o que passou na sua cabeça antes era, eu não vou comprar, eu vou só assistir a aula. Só assisti. E o que que aconteceu logo depois que você decidiu entrar? Você entrou e aí você foi conhecendo o método. Exato, conhecendo o método, ver como é que é. Olhei cada vídeo bem detalhado. E cada vídeo que passava, cada aba que tinha, eu disse, não, vou fazer isso aqui agora. Aí fazia. É tanto que protegi meu salário rapidamente, foi muito fácil. Fiz conforme a Adri explicou na ensinação de uma aula dela, que tinha que ter postura, seriedade. Então, fui bem, não tive muito diálogo com a pessoa que me atendeu, só o básico, eu respondia, fiz a proteção, aí cancelei todos se diz, o débito automático. Aí disse, pronto, a partir de agora eu vou para outra fase. E ia, aí vi Bacen, Procon, aí a carta do superendividamento, aí fui fazendo. Fez Aí reset, mapa de dívida. reset. Até hoje eu faço reset. E é assim mesmo, É, todo mês. exatamente. O reset eu até deixei bem colorido, bonitinho. Eu disse, agora vai, agora eu sei o que é que eu estou fazendo. O reset é muito, muito importante, né? Porque te dá um norte do que você tem que cumprir e o que você tem em mãos. E aí você vai trabalhando isto e, graças a Deus, até agora, o reset faço no automático, né? Faço no Ah, automático. que bom, Então, ajuda muito, né? que bom. E quais foram, assim, os desafios que você enfrentou nesse período do método ali que você estava fazendo? Qual que foram os seus maiores desafios?
Alguns, assim, creio que desafios pequenos, né? Eu acho que a gente espera que a resposta seja de imediato, né? E não é, é ter paciência, né? Eu comecei a entender que você faz, mas você tem que ter persistência, você tem que ter objetivos, e aí você vai fazendo e uma hora isso vai chegar a sua hora de realizar. Então, alguns bancos, por exemplo, foi rápido, né? Porque eram dívidas pequenas, resolvi. Outras maiores, né? Ainda tenho uma que ainda estou lutando, mas já está bem avançado. Mas eu venho conseguindo muita coisa. Então, isso foi questão de persistência, né? De você acreditar e fazer um dia de cada vez. Porque não é resultado imediato, é questão de fazer com paciência até dar certo, né? Exatamente. E até o que a Adage sempre fala, né? Ela fala que é um passo a cada dia, né? E um passo por vez, né? Então, é Isso. fazer uma coisa tranquila. E teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Quando a gente viu que as coisas mais rápidas era fácil de resolver, eu acreditei. E, assim, nunca desisti. É tanto que no grupo do Facebook tem muitos relatos interessantes, motivadores, aí que a gente não desiste mesmo. Então, se aconteceu com essa pessoa, vai acontecer comigo. E eu sempre relatei o que eu fazia, o que aconteceu comigo. Então, nunca. Eu acho que desistir, uma Nunca vez que eu foi entrei, opção. não tinha o que fazer. Esse era o caminho. Para que desistir? Desistir para voltar para o mesmo lugar? Não dá certo, Que bom. E o né? pensamento positivo ficou aí junto com você, né? Sim, sim. E você sentiu que você teve um suporte, ajuda? Como que Sim, foi a equipe de suporte? Como que eles te ajudaram? sim, eu sempre que tirava, né, sempre tinha as aulas de tirar dúvidas, eu ia. O suporte, toda vida que eu fazia uma pergunta, é assim, faça assim, então, eu sempre senti, assim, acolhido na questão das respostas, nas minhas dúvidas, e nunca foram, vamos dizer assim, a palavra, negligentes em não responder, né? Então, sempre responderam. Ai, Eu que sempre me bom. senti, apoiado nesse sentido, né? Ai, que bom. A gente fica muito feliz com isso. Me fala um pouquinho como que foi aplicar as técnicas nos bancos para que você conseguisse chegar nos seus resultados. Bem, aplicar as técnicas, né, foi tranquilo, fácil, né? Tá lá, por exemplo, a T1, uma técnica bem tranquila, né? A primeira delas, a carta de superendividamento, foi tranquilo, receberam, postei, entenderam. A T1, a que eu mais uso, né, é uma técnica que funciona. Pelo menos para alguns bancos foi rápido, para outros não, né? É. Cada banco tem a sua vez. Mas são técnicas bem construídas, assim, são técnicas que eu até agora tenho aplicado conforme tenho visto como é que se diz, no método e tem sido técnicas que eu aplico de forma tranquila. É assim, é só fazer o que está ali, não tem complicação. Fez, a que eu mais uso, como eu falei, a T1. E tem me dado resultados positivos nesse sentido. E como que foi para você ali montar o mapa das suas dívidas? Que você foi, sentou e falou, ó, agora eu tô na aula das dívidas, vou montar as bichinhas agora e ver como que tá o negócio aqui. Pronto, o mapa, né? Foi tranquilo, assim, eu fiz lá bem direitinho, dividi em 4 regiões, eu tô devendo isso aqui, tô devendo isso, como é que tá? Dá pra... Aí eu coloquei quantas vezes tava faltando, a taxa de juros, tal. Aí eu fui, montei o mapa, eu disse, realmente o negócio, vamos atacar aqui e aqui, e esse aqui é por último, porque é mais complicado, aí fui. Você Não, já tinha não. visto antes, por exemplo, essa coisa tipo de separar dívidas e você se organizar dessa forma? A gente tem, sempre escuta, mas dessa forma não. Eu fiz o mapa de uma coisa tão tranquila, uma coisa tão óbvia, nem Claro, para né? pensar como a gente pode sair de uma situação horrível fazendo uma coisa simples. Então, tá lá bem direitinho o meu mapa. Ele não está atualizado, por quê? Porque tá bem controlado o meu reset. Então, o Uhum. mapa eu de vez em quando eu faço. Como é que tá? Tá controlado. Aqui tá ok, aqui tá ok, aqui ainda precisa melhorar. Mas o meu reset foi o A meu, sua vamos dizer base, né? assim, minha base. Porque eu sei o que gasta. E é muito, muito bom. Porque eu tô tão numa fase tão, eu digo, evoluída, que eu digo, eu vou ali na farmácia, gastei tanto gasto. Já virou automático. Aí eu Ah, que disse, bom. vixe, agora eu só posso gastar isso.
Aí eu disse, pronto, então agora vamos até o final do mês, é um pouquinho ali, um pouquinho lá, e pronto. Antes eu não fazia isso, eu gastava, vamos aí, tem dinheiro, vamos gastando, vamos gastando, vamos gastando. Aí chegava, Final do mês chegava era o menos do susto. mês, eu disse, vixe, acabou o dinheiro? O que que eu fiz? Né? Você não tinha um controle, estava descontrolado. Por isso que cheguei onde cheguei por conta de um descontrole, uma má administração, né? E quando você pegou ali os contratos, por exemplo, você teve uma surpresa quando você reparou em questão dos juros, como que funcionam os contratos, como que foi para você quando você viu o contrato e viu os juros? Eu fiquei assim. A gente começa a pensar. A gente faz os contratos sem muito sem pensar, né? Então, quando eu vi, comecei a ler, disse, realmente é uma taxa de juros muito alta. Eu não sabia que tinha seguro prestamista. Foi uma das coisas que a Haddad mais alertou. E aí eu disse, bom, agora eu sei o que é que tem em cada linha, tal. Vou aqui analisar. É tanto que os seguros eu consegui. Eu disse, como eu tenho seguro, né? E aí eu fui fazendo, ajustando as contas. E aí hoje, assim, eu tenho noção de o que vier de banco com contrato. Eu leio todas as linhas, até as pequenininhas. Eu mando a pessoa esperar. Espere que eu vou ler. Quando eu terminar de ler, eu falo com você. Ele vai ter que ter paciência para esperar Tenha agora, né, paciência, Paulo? eu tenho que ler. Vamos falar Não um pouquinho dos seus resultados, como que foi. Eu sei que você mandou aqui pra gente um muito bom, que é até relacionado aos seus consignados, né? Me conta aí como que foi para você fazer essa dívida. Qual que era o banco, qual o tipo de dívida, qual que tem. era o valor inicial, como que você conseguiu reduzir, teve economia de quanto, foi Uhum. significativa? Conta pra gente. Começar por esse mais atual, que era do Banco do Brasil. Uhum, Era um consignado, mais de 100 mil, 132 mil. Aí eu estava analisando, vendo as taxas de cada banco e vi que tinha um banco, que era a Caixa Econômica, que estava na taxa muito boa. Aí eu disse, conversei com o gerente, eu tenho conta lá, eu disse, olha, quanto é que fica a portabilidade, a prestação se eu migrar para cá? Aí a sua parcela vai baixar quase R$ 200, R$ 187. Aí eu disse, tá, deixa eu fazer aqui as contas. Peguei o número de parcelas, vezes a quantidade que ia baixar. Eu vi, vixe, vai baixar 12.800. Eu disse, eu vou querer. Então, 12.800 a menos ajuda. sim. Então, fiz a portabilidade e aí saí do Banco do Brasil com um consignado de 132 mil e agora estou com juros a menos aí de 12.800. Teve outra conquista, assim, que foi o Banco do Atacadão, que é o Banco Carrefour, né? Eu tinha, esse eu fiz de forma, foi o meu primeiro, fiz de forma Uhum. apressada. Uhum. Minha dívida era de 5.400, aí o banco ofereceu 6.200. Eu disse, eu pego, dividido. Eu disse, tá, não reduzi, mas pelo menos passou um pouquinho, foi naquela pressa. Eu disse, eu queria, o meu primeiro resultado Uhum. foi apressado. Eu disse, não, tá bom, pelo menos não saiu tanto Longe, né? daquele objetivo. E aí fui fazendo. E aí ainda tenho outro consignado que eu não consegui, ainda estou na luta, verificando essa mesma luta. Com o Uhum. Banco do Brasil também, mas eu pretendo baixar bastante e saindo aos poucos das dívidas. Igual, eu me sinto igual aqueles dependentes, não sei porque eu nunca fui, mas dependente químico. Você vai se libertando dessas drogas, né? E de certa forma é um vício porque a gente é É um vício. consumista. Então a gente É, quer gastar o é, tempo todo. Então quando a gente exatamente. consegue sair disso, é uma Isso, vitória. É uma vitória. exatamente. E olha que coisa boa, como você trouxe mesmo. Era uma dívida de consignado, onde você estava com 132 mil e conseguiu baixar 12 mil reais. Isso é 12 muito mil. importante. Muito importante mesmo, e é uma vitória sua, é uma conquista sua, porque você conseguiu fazer isso. Então é algo que para nós é gratificante saber disso. E aí você fala que você conseguiu fazer a proteção salarial, que foi tranquilo, né? Sim, tranquilo. E você percebeu que o banco levou você a sério, entendeu que você Levou. sabia, né? Isso, E do exatamente. seguro, você comentou comigo que você teve seguro. Conta para mim como que foi, você conseguiu recuperar o valor, quanto que foi esse valor e o que que você fez com esse dinheiro? Tinha, acho que dois seguros prestamistas. Lembrar, porque faz um tempinho, mas foi em torno de 8 mil e pouco. Uhum, Eu disse, eu vou pagar. Eu ia
pagar uma dívida que eu já tinha com o banco. Eu disse, não, vou pagar aqui as dívidas que estavam atrasadas. Paguei tudo, deixei tudo em dia, né? Eu disse, pronto, agora a partir de agora vai andar tudo em dia. E desde esse dia tem sido tranquilo, porque sempre que atrasava, eu ia correr pro banco. Ó, eu quero empréstimo, renova meu empréstimo aí. E vai fazer agora fez um ano e meio. Que 200 mil bancos me ligando, pedindo para eu pedir empréstimo. Eu disse: não, não me pertence mais. Empréstimo para mim, jamais. O que eu já tenho, eu vou me livrar e viver uma vida mais tranquila, E né? fazer parte da geração sem dívidas, né? GSD. E agora fala pra mim, como que sua vida mudou depois do método? Como que tá a sua situação financeira hoje? Seu É, salário tá sobrando agora? sobra. Tem sobrado, coisa que não tinha sobrado, mas graças a Deus tem sobrado. Não muito, né? Que ainda eu estou nessa luta, mas tem sobrado já. O que acabava na quinzena, agora está indo até o dia 30, né? Eu disse, opa, já dobrei o meu prazo de dinheiro nas mãos. Tá tranquilo, minhas dívidas estão pagas, estão todos em dias. Tenho dormido, estou mais tranquilo. Assim, tem de um ano e meio para cá, minha vida com certeza mudou completamente. Depois que eu conheci a equipe aí da DAGE, ser um GSD, né, Geração Sem Dívida, foi assim realmente, mergulhei, né, acreditei, e eu disse, agora estou tranquilo. Posso melhorar mais? Posso. Quando eu pagar mais o restante das dívidas, que aí pronto, eu vou ficar melhor ainda. Entendi, que bom. E você se considera que você já saiu do seu caos financeiro? Sim, eu considero que fiz a volta. Eu estava indo para um rumo, eu disse, agora eu fiz a volta, estou indo devagarzinho, estou saindo. Claro, sair do caos financeiro, eu creio que já vislumbro essa saída. Ai, que E bom. agora não é relaxar, é sempre manter alerta para que a gente não volte de novo para o mesmo lugar. E o que que significa sair do caos financeiro para você? Para mim, sair do caos financeiro é você ter condições, gerenciamento sobre as suas finanças. Eu acho assim, porque dizer que você saiu das dívidas é um pouco precipitado, porque dívida você vai ter eternamente, só vai deixar quando morrer. Morrer aí você deixa de ter dívida, mas você ter controle financeiro, saber o que é que você pode gastar, o que você não pode gastar, para mim é uma definição de sair do caos financeiro, na minha opinião. E a gente pode falar o seguinte: não é que a gente vai ter dívida o resto da vida, a gente tem as nossas É, despesas. sim, Nós pronto. temos as nossas É, despesas. E as despesas, exato, ela é aquilo que a gente sobrevive. A nossa comida, a exatamente. nossa educação, a nossa saúde. Então, a gente não são dívidas. São coisas que nos É, fazem viver. Mas, pronto. então, você está fora do caos financeiro porque agora você quita suas dívidas para pagar suas despesas e ter o seu dinheiro sobrando, né? E é isso Isso. que é o gostoso. E como você Uhum. se sente hoje comparado com como você estava antes? Me sinto leve, essa é a palavra. Estava um ano e meio no pesado, assim, tentando carregar alguma coisa pesada em minhas costas, e hoje eu me sinto mais leve, né? Essa é a minha sensação de assim, respirar, né? Mais aliviado. A definição do Paulo hoje, né? Exatamente. Se você pudesse falar com o seu eu do passado, o que que você diria para ele? O eu do passado, eu dizia para ele que, assim, vá fazer o método da DAGE antes que seja tarde. Que aí você vai ver, vai abrir seus olhos. Se alguém tivesse falado para mim isso antes, eu não teria ido tão fundo, né? E Entendi. descobri, como falei, acidentalmente, graças a Deus. Deus olhou assim, vai, meu filho, para ali. Acesse, hoje a DAGE vai aparecer, né? E você recomendaria o método? E por que que você recomendaria? Eu recomendaria, com certeza, porque é um método simples, objetivo, tem resultados. Então, eu recomendo por isto, por ser uma coisa que funciona. E o pré-requisito de cada um que entra no método é ter paciência e fazer. Se você está disposto, está focado, tem paciência, o método sai fácil, fácil, fácil. Que legal. E esse fica o seu conselho para quem está passando hoje pelo que você passa, que você já passou. Então, seu Isso. conselho é que ela entre no método e E foque e tenha paciência. Paciência é o pré-requisito. Porque, com certeza, se você for fazer pensando em resultados rápidos, você não consegue. Você sai do método.
O método é para quem tem foco, tem paciência, cuidar e ter todo esse cuidado, porque o seu dia vai chegar. É só isso. Ai, Paulo, que bate-papo legal, viu? Como foi bom conhecer essa história, ver os seus resultados e saber que funciona e que valeu a pena para você. Valeu. Saber que, principalmente, ouvir que você hoje se sente leve. E isso é uma vitória sua. Eu quero que você saiba disso, é uma vitória sua porque você decidiu. E o principal da gente mudar a nossa vida, tudo depende da gente. E você fez sua escolha e hoje está aí com a sua vitória, tá leve, consegue agora Tô, sair com a família, mais sim. organizado. E isso é muito bom. E a gente fica muito feliz de saber que a gente te ajudou em algum momento, alguma forma, mas mais feliz ainda de você não ter desistido, ter tido paciência e alcançado suas vitórias, viu? Que bom. Fico muito feliz também. Muito obrigado por ter repartido sua história com a gente. A gente encerra por aqui. Desejo sucesso para você e qualquer dúvida a gente está por aqui, tá bom? Tá bom. Um Ok. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.